Nos convidamos hoje para conhecer um pouco mais sobre a história do Espiritismo. Uma história que vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar, linkado a Kardec, o grande codificador, com seu livro em 1857, todo o trabalho que nos deixa até hoje como base disciplinar e doutrinária do Espiritismo. Mas a história do Espiritismo remonta a muito tempo atrás. O que você pensa quando você ouve espíritas, espiritismo, religião, doutrina, comunicação com os espíritos? Infelizmente, quando falamos de espiritismo, muitos seres humanos, ainda hoje, em pleno século XXI, vão lembrar de demanda, bruxaria, magia negra, trabalho, vão lembrar de toda sorte de ato que não é o espiritismo. Podem ter certeza que não é o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina filosófico-religiosa que é voltada para o aperfeiçoamento moral do homem. Acreditamos na existência de um Deus único, na comunicação, na possibilidade de comunicação com os espíritos, na reencarnação como processo de crescimento e evolução espiritual dentro da justiça divina. E nós também acreditamos que o caminho, o único caminho, é a caridade gratuita. O espiritismo não está linkado a muitas superstições, a muito folclore, há muita coisa ligada ao sobrenatural que, aliás, nós nem defendemos e nem acreditamos, porque houve ao longo do tempo uma deturpação muito grande do que verdadeiramente é o espiritismo. Quando os convidamos a ler o Livro dos Espíritos, nós afirmamos categoricamente, por conhecer muito a doutrina e o livro, que ali você não vai encontrar nada sobre trabalhos ou como acessar os espíritos. Você vai encontrar muito sobre como você vive também no mundo com os espíritos, por ser um espírito. Então é um livro muito doutrinário, é um livro que ensina, que ajuda o estudante, o neófito, o principiante a conhecer mais acerca de si mesmo, sabendo que nós somos um corpo que momentaneamente nesta vida acolhe um espírito que é eterno. Este deixa de existir, este é eterno. E a questão aqui hoje, na nossa fala, não é sobre existir ou não reencarnação, até porque nós acreditamos que no mundo de Deus, dentro da evolução, há tantas possibilidades, algumas abaixo da reencarnação e tantas outras acima da reencarnação. Então, reencarnação é uma possibilidade para nós, que é transformada em dádiva de poder vir, de voltar aqui à vida, num novo corpo, ganhando uma nova oportunidade, uma nova roupa. É como pegar no guarda-roupa uma roupagem nova com o velho espírito, que vai evoluindo e vai aprendendo. Mas nós não estamos aqui hoje para convencer ninguém da reencarnação. Até porque quem disse que não acreditar quer dizer que não tenha fundamento. Não acreditar ou acreditar em reencarnação não muda o fato de que a possibilidade da reencarnação e ela como a dádiva da oportunidade de obter um resgate aqui nesta vida, ou quem sabe vir em missão para ajudar aos que estão aqui nesta vida, ainda assim é um ato de amor. Mas nosso assunto hoje é a história do Espiritismo. E o Espiritismo, quando tem como único caminho a caridade gratuita, nós estamos falando de um abraço, de uma doutrina edificante, de uma palestra que alimenta a nossa alma, de um conhecimento, de um vídeo, de um canal como nós, no Universalismo Cristão, que pregamos que você é importante no mundo e que veio para prosperar e que precisamos encontrar os caminhos certos para tudo isso. Nós também falamos que pode ser pela recomposição de energia, pela uma água fluidificada com energias magnéticas que nós todos possuímos, por uma psicografia, lembrando que uma psicografia famosíssima que todo mundo sabe que tem, que é a comunicação com o espírito, que é Moisés, quando vem com a tábua, os 10 mandamentos. Para nós, a possibilidade dessa comunicação com o espírito, e nós veremos aqui ao longo dos milênios essa
essa história de se comunicar, de compreender o espírito humano, ela remonta desde que a humanidade se sente como humanidade. Então falamos que Moisés, por exemplo, recebeu, e é verdade isso, recebeu direto de Deus, do grande Espírito Criador, e por que não? Toda a comunicação que existe na própria Bíblia, dos anjos que se comunicaram com os profetas, com Maria para anunciar Jesus, são espíritos do bem. Na doutrina do Espiritismo, nós falamos de evolução, que você não nasce dentro da ignorância para crescer ou já dentro da bondade para ser um anjo. Que você nasce zerado à semelhança e imagem de Deus e que vai evoluindo e alcançando seu próprio conhecimento, sem jamais perder a essência de quem você é. O Espiritismo não aceita muitos fatos, inclusive os refuta, superstições, sobrenaturalidade, há muito folclore, foi criada muita história aonde não há história. São atos simples de caridade, se comunicar com os espíritos para que possamos nos preparar para uma vida melhor aqui em terra e uma vida melhor no pós-vida aqui na terra. A psicografia também, como essa comunicação escrita entre o mundo espiritual e o nosso mundo material aqui, para trazer notícias, para matar a saudade e para afirmar que somos eternos. A questão não é mudar no que você acredita ou não que acredita, mas é permitir acrescentar um ponto em tudo aquilo que você já sabe. E quem sabe, possamos juntos sempre compreender que tudo tem fundamento. Que tudo tem fundamento. Algumas pessoas, por exemplo, falam que você não precisa de velas. Outras confiam e precisam das velas para a sua oração. Quem estaria certo? Quem tem mais fé? O que não acende vela e não tem fé, ou aquele que acende a vela com tanta fé, que crê que aquele símbolo de luz o inspirará a chegar até Deus ou a trazer Deus até você. Então, não julguemos jamais a fé ou a crença de alguém, porque a possibilidade de que todos estejamos certos é muito grande. É uma questão apenas de que sintonia fina no canal da evolução você está conectado. E também é importante frisar que no Espiritismo não tem mistérios ou teorias secretas, grandes rituais. Isso não pertence ao Espiritismo, pertence a algumas ordens doutrinárias que estão dentro do trabalho com os espíritos. Algo muito importante também, porque alguns acreditam ou falam que o Espiritismo é somente a comunicação com espíritos edificantes. Até um espírito muito ignorante é edificante, dependendo do recado que ele traz. Então nós nos comunicamos com espíritos, não necessariamente anjos iluminados e que vão trazer grandes livros, grandes histórias, mas com espíritos que trarão a sua história de amor. E na sua história de amor pode ter um corpo, pode ter algo que não é bom. E nós estamos ali junto com essa doutrina espiritista, espiritualista, lembrando que essa eternidade nos outorga o direito de sermos filhos de Deus e nos responsabiliza com o dever de fazermos o melhor em nome da vida e em prol da vida. Vamos olhar juntos, então, um pouquinho da história do que, para nós, no universalismo cristão, de quando começou a termos noção do Espiritismo. Nesse quadro que nós vamos apresentar, nós temos algumas representações religiosas e o que o Espiritismo prega. Nós pregamos a vida eterna, a reencarnação como processo de crescimento espiritual e justiça divina, o monoteísmo, que é a crença de um Deus único, o aperfeiçoamento moral do ser humano e a comunicação além matéria, com espíritos. Comunicação que muitos chamam de comunicar-se direto com Deus, com os anjos, com o Espírito Santo e com os espíritos, por que não? Santos, por fazerem parte da essência de Deus. O hinduísmo, que é 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos atrás, tem exatamente esses mesmos princípios. Os mesmos princípios. Por exemplo, há uma dúvida se o hinduísmo é politeísta, ele tem muitos deuses.
mas, muitos, aliás, milhares, mas eles têm Brahman, que é a divindade suprema sobre todos eles. No fundo, nos lançando um olhar sobre o que é esse monoteísmo. O budismo, 500 a.C., tem quase os mesmos preceitos, apenas no monoteísmo não porque não seja monoteísta, é porque a forma como a doutrina budista afirma ter o Deus não pactua com o Deus que nós acreditamos que seja esse Deus incriado desde todo sempre. Isso não quer dizer que a visão que eles têm dos deuses, dos devas, não seja uma visão também muito profunda e muito verdadeira. Os devotos de Hare Krishna, que estão ligados ao hinduísmo, 5.000 anos atrás, é uma corrente do hinduísmo. Tem, por exemplo, também vida eterna, reencarnação, o monoteísmo, Krishna, que significa o todo atrativo, o aperfeiçoamento moral do ser humano e a comunicação além-matéria. O cristianismo no ano zero, 2.000 anos atrás, que começou com o advento do nascimento, morte, crucificação, morte e ressurreição de Jesus, a vida eterna, sem dúvida, a ressurreição, em vez da reencarnação, o que nós acreditamos que os dois têm muito fundamento no mundo de Deus, no mundo do amor. O monoteísmo, claro, com Deus único, também busca o aperfeiçoamento moral do ser humano e a comunicação além matéria. A Bíblia é o que mais tem a comunicação com anjos, com seres iluminados, com o próprio Deus, e por que não com essa representação da tríade da Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, que também é da onde os evangélicos se comunicam direto com o Espírito Santo, que é o advento de Pentecostes. Então nós estamos com a vida recheada de possibilidade de comunicação além matéria, mas não vamos jamais perder a importância do que é estar na matéria, tendo um espírito eterno dentro desta matéria. Cada estrutura com a sua importância e com seu grau de evolução. O islamismo, 600 depois de Cristo, uma ramificação como o cristianismo do próprio judaísmo, do israelismo, que também prega as mesmas coisas, só no processo da reencarnação está junto com os cristãos sobre a ressurreição. Mas também tem Alá, o grande Deus, o único Deus, né? E o espiritismo, codificado em 1850 depois de Cristo, agora 150, 170 anos atrás, que exatamente prega o que todos pregam. Com isso nós queremos falar que o espiritismo, ele não foi inventado, ele não foi criado quando Kardec codificou os livros, ele foi codificado, até porque um dos livros mais importantes que Kardec nos deixa é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são cartas vindas dos Espíritos sobre as epístolas do Novo Testamento. Então a base é a mesma, uma base milenar de 5, 6, 8 mil anos atrás, e que nós vamos descortinando, que vai sendo aberto a nossa consciência cada vez mais com informações e possibilidades de entendermos com mais profundidade esse mundo espiritualista, que é o mundo extramatéria, fora da matéria. Então o espiritismo não foi inventado, ele foi codificado por Allan Kardec numa linguagem aberta e profunda, sobre fatos que o ser humano sempre questionou e sempre quis saber, sempre falou, porque muito do que nós falamos hoje, nós vamos remontar aos filósofos gregos, 500, 400, 300 antes de Cristo. Nós vamos remontar aos escritos indianos, antigos, 6, 7 mil anos antes de Cristo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista e não depende de uma religião. Pode estar em todas as pessoas, em todas as crenças, em todas as atitudes. Tudo começou, a codificação de Allan Kardec, tudo começou com as mesas girantes e batidas nas mesas da Europa, lá no século XIX, mais ou menos 1850. O fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, discípulo de Pestalozzi, que é Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec. Ele fez centenas de perguntas aos espíritos em
com médiuns diferentes, em cidades e países diferentes, em locais diferentes, e obteve as mesmas respostas. Por isso é chamado de o codificador. Aquele que codificou aquelas mesmas respostas, entendendo que sim, para uma pergunta era sim em todas as reuniões que ele ia, e não era não. Mais ou menos como fizeram quando transformaram os 4 evangelhos como os evangelhos importantes para ir para a Bíblia. Os 3 primeiros que são sinóticos, qual é o posicionamento dos 3 e por que são tão importantes? Porque os 3 são iguais. Em sendo iguais, você passa a ter mais de uma fonte de referência, trazendo para nós à tona verdades mais profundas. A codificação de Kardec é exatamente isso. E se perguntarem para nós, então, sobre o fundamento e a evolução do Espiritismo, nós vamos falar que com a codificação, após os livros, em torno de 1856, deixados por Kardec, que não criou uma religião, nem são livros de religião, são livros de aperfeiçoamento moral e crescimento do conhecimento acerca da humanidade, da natureza, do cosmos e da criação de Deus. E para finalizar essa conceitualização sobre a história do Espiritismo, poderão perguntar: e o que é macumba? Quantos discriminam sem saber a história verdadeira do nosso povo. Por que do nosso povo? Porque nós hoje, que estamos nesse amado Brasil ou nas Américas, nós somos a mistura do povo europeu, do povo asiático e do povo africano. E porque somos essa mistura tão linda, um povo tão livre e tão bonito, um povo trabalhador, um povo aguerrido com a vida, porque justamente nós pegamos o melhor de cada um. E respondendo então o que pode ser macumba, eu gostaria de contar para vocês uma lenda, a lenda do baobá. Baobá é uma planta que o nome científico dela é Adansonia digitata, uma planta, uma árvore africana, conhecida como a mais antiga do mundo, porque é a mais antiga porque ela vive de 1.000 a 6.000 anos. Esta árvore, que tem um tronco muito grande, é preciso em torno de, quando ela está madura, milenar, em torno de 100 pessoas de mãos dadas para abraçar ela. Mas ela é oca por dentro e conhecida porque suas raízes parecem estar invertidas, em vez de estar na terra, estão na copa dela. E esta lenda vai contar um pouquinho para nós entendermos que esta árvore tão importante, cheia de lendas e histórias fantásticas, é um assunto que vale a pena olhar, e no final nós vamos indicar o livro que nos traz essa lenda e que traz outros contos tão maravilhosos. Nesta lenda nós vamos entender que esta árvore, que tem grandes galhos e esse tronco oco tão grande, quando veio da África, lá na África, já era usada para os rituais aos mortos, para suas orações, para suas cantorias, para reuniões, para confraternização, para agradecimento ao alimento que vem da mãe natureza. É uma árvore considerada sagrada. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, e infelizmente não por um convite doce, foram trazidos à escravidão no Brasil, a árvore também veio junto, e junto vieram tudo aquilo que eram suas crenças, o que eles tinham de mais belo. E para matar a saudade de sua terra, eles iam nesta árvore, que é chamada de macumba. E então as pessoas falavam: onde foram eles? Estão na macumba. E lá na macumba, por não entender a língua que falavam, que era da mãe terra, os rituais, o culto aos orixás, os cultos de agradecimento pela vida, eles falavam, foram para a macumba, e ao longo do tempo isso foi transformado em algo negativo, o que não deveria ter acontecido, porque eles iam para esta árvore maravilhosa para relembrar sua terra natal, seus ancestrais, seu povo, seu sangue, sua história tão recheada de vida. Vamos juntos então conhecer a lenda do baobá, ou a lenda da árvore chamada macumba. O coração do baobá. No coração da África havia uma extensa planície
E no centro dessa planície erguia-se uma alta e frondosa árvore. Era o baobá, também conhecida no Brasil como macumba. Um dia, embaixo do sol escaldante do meio-dia africano, corria pela planície um coelhinho. Coelhinho exausto, suado. Quando viu o enorme baobá, correu, abrigou-se à sua sombra. E ali, protegido pela árvore, ele se sentia tão bem, tão reconfortado. Mas ele, olhando para cima, não pôde deixar de dizer para a árvore: que sombra acolhedora e amiga você tem, baobá. Muito obrigado. O baobá, que não costumava receber palavras de agradecimento, ficou tão reconhecido que fez balançar os seus galhos e tremular suas folhinhas como numa dança de alegria. O coelho, percebendo a reação da árvore, quis aproveitar-se um pouquinho da situação e disse assim: realmente, sua sombra é muito boa, mas esses seus frutos que eu estou vendo lá em cima não me parecem assim grande coisa. O baobá, picado no seu amor próprio, caiu na armadilha do coelhinho e soltou lá de cima dos seus galhos um belo e redondo fruto, que rolou pelo capim perto do coelhinho. Este, mais que depressa, farejou o fruto, devorou, pois ele era delicioso. O coelho, saciado, voltou para a sombra da árvore, agradecendo. Bem, sua sombra é muito boa, seu fruto também é da melhor qualidade, mas o seu coração? E o seu coração, dona Baobá? Como é o seu coração? Será que ele é doce como o seu fruto? Ou ele é duro e seco como a casca de seu caule? O baobá, ouvindo aquilo, deixou-se invadir por uma emoção que há muito tempo não sentia. Pensou: mostrar o seu coração. Ah, como ele queria, mas era tão difícil. Por outro lado, o coelhinho havia se mostrado tão terno, tão amigo, tão meigo, tão fofinho. E assim ele, hesitante, foi lentamente abrindo seu tronco. O baobá foi abrindo, até formar uma fenda por onde o coelho pôde ver, extasiado, um tesouro de moedas, pedras e joias preciosas, um tesouro magnífico que o baobá ofereceu ao seu amigo coelhinho. Maravilhado, o coelho pegou algumas joias e saiu agradecendo. Muito obrigado pela árvore, jamais vou te esquecer, muito obrigado. E chegando em casa, encontrou a coelha, sua esposa, e presenteou com joias. E a coelha, mais do que depressa, enfeitou-se toda com anéis, colares e braceletes e saiu para se exibir para suas amigas. A primeira que ela encontrou foi a hiena, que, assaltada pela inveja, quis logo saber onde ela havia conseguido joias tão faiscantes. A coelha lhe disse que nada sabia, mas que fosse falar com o coelho, seu marido. A hiena não perdeu tempo, foi ter com o coelho, que lhe contou o que havia acontecido. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, corria a hiena pela planície e repetia passo a passo tudo o que o coelho lhe havia contado. Foi deitar-se à sombra do baobá, elogiou-lhe a sombra, pediu-lhe um fruto. Elogiou-lhe o fruto e finalmente pediu para ver o coração do baobá. O baobá, quem o coelhinho na véspera havia tornado mais confiante, mais generoso, dessa vez nem hesitou. Foi abrindo o seu tronco e abrindo bem devagarzinho, saboreando cada minutinho da entrega do que havia no seu coração. Mas a hiena, impaciente, pulou com suas garras no tronco do baobá, gritando: abra logo esse coração, eu não aguento esperar. Ande, eu quero todo este tesouro para mim, eu quero todo, entendeu, seu baobá? O baobá, apavorado, fechou imediatamente o seu tronco, deixando a hiena de fora a uivar, desesperada, sem conseguir pegar nenhuma joia. E por mais que ela arranhasse a árvore, a hiena nada conseguiu. A partir desse dia, é que a hiena ganhou o costume de vasculhar as entranhas dos animais mortos, pensando em encontrar ali algum tesouro. Mal sabe ela que esse tesouro só existe enquanto o coração é vivo e bate bem forte. Quanto ao baobá, nunca mais ele se abriu. A ferida que ele sofreu é invisível, mas dificilmente terá cura.
O coração dos homens se parece como o do baobá. Por que ele se abre tão cheio de medo quando ele consegue se abrir? Porque às vezes ele nem se abre. De que hiena será que o coração do homem se recorda? E é por isso que até hoje as pessoas se encantam pelo baobá, pela macumba. Porque quando o avistam de longe, veem que ele está de ponta cabeça, com as raízes para cima. Mas quando se aproximam, percebem que ele está exatamente como deveria estar. Porque assim elas conseguem ouvir os conselhos do baobá sobre a vida, sobre crescer e transcender. Afinal, todas as memórias do mundo estão guardadas no oco tronco de um baobá. Não há sabedoria da vida que não esteja dentro do tronco de um baobá ou dentro de uma macumba sagrada. Com esta lenda, com tudo que falamos, nós deixamos para vocês, no vídeo de hoje, um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, a espiritualidade e sobre o que somos nós, espíritos fraternos. E que possamos jamais voltar ao tempo medieval e queimar pessoas como se elas fossem bruxas porque falam em ervas, em energias, em magnetismo, em água fluidificada, em abraço reconfortante, em cartas edificantes, em livros que só falam do bem, que contam histórias de vidas, em todo o bem que nós fazemos através da espiritualidade, pelo caminho do Espiritismo. No mundo de Deus, o infinito é o tapete vermelho da estrada para fazer o bem. Pensemos. Até sempre.